Vem, papai, vem. Mais uma semana de aula, pai. Segunda semana da segunda unidade. Semana 9, né? Se eu não me engano. É isso. Segunda semana da segunda unidade. A gente fez uma introdução na aula anterior sobre polígonos, né? A gente deu uma ideia do que eram polígonos. E nessa aula a gente vai tratar, eu já adiantei para vocês na aula anterior, sobre a área dos polígonos, né? Isso, polígonos, isso. Esse é o tema dessa aula, papai. Fica comigo, senta, pega aquela Coca-Cola maravilhosa, aquele McDonald's e vem comigo. Não se esquece de dar aquele joinha aí, incentiva bastante. Se inscreve para acompanhar os vídeos, viu? E isso incentiva bastante. Vem comigo, pai. Primeiro a gente precisa entender o que é área, certo? O que é a área de uma figura plana? Então, para a gente definir o que é área, a gente vai fazer o seguinte: pega um quadradinho pequenininho, pequenininho, tá aqui, ó, onde ele vai ter 1 e 1 de unidade, né? Ele é 1 por 1, certo? A unidade a área desse quadradinho é de 1 unidade área, tá aqui, ó, 1 unidade área, certo? Você vai pegar aquela sua figura geométrica, nesse caso aqui é o retângulo, certo? Aqui tem um retângulo, e vai pegar esse quadradinho e transferir várias vezes para essa figura geométrica sua, para esse polígono seu, de forma que quantas vezes você vai contar depois, quantas vezes for possível colocar. Então você vai colocando uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e assim sucessivamente, até preencher toda aquela figura poligonal que você quer fazer o cálculo da área, certo? Então, isso basicamente é o que remete à ideia de área. É você preencher aquela figura geométrica, qualquer polígono que você queira. Aqui nesse caso a gente está dando um exemplo de retângulo. Qualquer polígono que você queira preencher totalmente aquela região dela com um pequeno quadradinho de uma unidade de área. Então, isso é a simbolização, a representação de área. A área então é basicamente o seguinte: é todo o preenchimento aqui, ó, imagine você pegar e pintar, né, essa figura todinha sem deixar nenhum espaço vazio. Você pinta ela, logicamente aqui eu estou pintando, tá saindo algumas partes, né, essas partes não podem contar, né, esses pedaços aqui, é somente a região de dentro. E aí essa região de dentro a gente classifica como área. Isso é a ideia de área. Joinha. Certo, só que a gente pegar esse quadradinho aqui e depois contar quanto foi, isso não é simples para todos os polígonos. Tem alguns polígonos, por exemplo, no triângulo, que não tem como a gente colocar quadradinhos, porque o triângulo ele tem uns cantos, né? E o quadrado ele não vai ter esses cantos daquele formato do triângulo. Por exemplo, tem esses cantos aqui, ó, que não vai ter como com quadradinho. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que definir uma fórmula. Existe uma fórmula que calcula a área de cada um dos polígonos. E a fórmula utilizada no cálculo do retângulo, por exemplo, a gente vai definir como sendo a área é igual, veja bem, aqui a quantidade de quadradinhos aqui, a gente pode contar rapidamente apenas pela base, contando quantos tem na base e fazendo a multiplicação pela altura. Quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 vezes 4 dá 28. Então, a gente tem 28 quadradinhos. Então, basicamente, a área do retângulo é isso. É ver quantos quadradinhos tem na base, né? Qual a medida da base, certo? É de um lado a outro, vezes a medida da altura dele. Pronto. Então, basicamente, essa é o cálculo, é a fórmula utilizada para calcular a área de um retângulo. Essa é a área do retângulo, certo? Então, agora vem para o exemplozinho, por exemplo, calcule a área da figura abaixo. Está aqui uma figura geométrica. Você vai me dizer, você já vai classificar que isso é um quadrilátero, que tem 4 lados.
Só que mais precisamente isso é um retângulo, né? Um retângulo ele tem dois pares de lados paralelos iguais, 2 a 2. No caso, esse lado aqui também mede 12 e aqui também mede 5, certo? Essa é a definição básica do que é um retângulo, tá bem? Então vamos aplicar a fórmula para calcular a área. Ele quer que calcular a área do retângulo. Você viu no slide anterior, no vídeo anterior, que a área do retângulo é base vezes altura. Está aqui, pai. Base vezes altura, certo? Então aplica a fórmula direto. Não tem erro, papai. Não tem erro. Vem comigo, ó. A área é igual a base. Quanto é a base, pai? Você olha aqui a base, ó, o valor da base daqui até aqui é 12. Ele dá aqui. 12 está aqui, pai. Vezes a altura. Quanto é a altura? A altura você tem? Tem aqui, ó. A altura é isso aqui. 5. 5 está aqui. Se você fizer essa multiplicação aí, pai, 12 vezes 5, você vai encontrar 60. Está aqui. 60. Então, essa é a área desse retângulo, beleza? 60. 60 o quê, professor? Veja bem, a área, a gente vai multiplicar também esses centímetros, essa unidade. Então, aqui é centímetro ao quadrado, beleza? A área, toda a área de uma figura é dada em quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Já o volume é dado em cúbico, litros cúbico, mililitros cúbico. Isso a gente vai averiguar depois. É unidades de medida, certo? Mas basicamente o que a gente quer agora é que você entenda essa formação, esse cálculo de área. Professor, e para todas as figuras geométricas eu vou utilizar essa fórmula? Não. Veja bem aqui. Aqui a gente vai calcular agora a área do quadrado, pai. Do quadrado. Isso, aquele quadradinho. Quadrado. O quadrado, a gente tem uma classificação muito interessante. O quadrado ele tem uma figura geométrica que tem, ele é um retângulo também. Então a gente vai poder utilizar essa fórmula no quadrado. Só que ele é uma figura que tem todos os lados iguais. Isso. Então vê só, a área vai ser igual a base vezes a altura. Ele é um retângulo, eu posso fazer isso, posso. Só que tem um detalhe, a área, quem é a base de um quadrado? A base de um quadrado é o lado dele, né? É o lado. Vezes, quem é a altura de um quadrado? A altura de um quadrado também é o lado dele. E eu sei que L vezes L pode ficar assim, ou então L ao quadrado. Joinha, pai. Essa que L feio. Essa é a área de um quadrado. Para calcular a área de um quadrado, a gente calcula lado vezes lado. Basta multiplicar. Lado vezes lado, a gente tem a área do quadrado. Quer ver, pai, como é que funciona? Tá aqui, ó. A área é igual a lado vezes lado, ou lado a quadrado. A área é igual ao lado. Quanto é que vale o lado do quadrado? 8. Está aqui, ó. Vezes 8. Está aqui. A área é igual 8 vezes 8, 64. 64 o quê, pai? cm quadrado. Centímetro quadrado. Está aqui. Tranquilo, pai. 64 é a representação. Se a gente botasse todos uns quadradinhos pequenininho aqui, juntinho, ia dar 64 quadrados. Essa é a representação da área. Joia, pai? Vamos agora para a nossa última aula da semana. Última área da semana. E na semana que vem a gente retorna com mais algumas outras figuras geométricas para a gente calcular a área também. É isso, pai. Então vem, ó. Área do triângulo, pai. Isso, a área do triângulo agora. Professor, o senhor está mostrando aí, é um quadrado, macho. Mas é isso mesmo. A área do triângulo, ela parte com a ideia, deixa eu formar o triângulo aqui, da área do quadrado. Isso, olha, pai, presta atenção aí, ó. A gente está dividindo o quadrado em duas partes que são iguais, né? A gente passou uma diagonal, essa reta aqui é chamada diagonal, certo? Deixa eu colocar aqui a área do triângulo, pai. Isso. A gente passou uma reta aqui que a gente chama de diagonal, certo? Para cortar esse quadrado no meio. E o que acontece aqui? A gente viu que a área total aqui do quadrado é igual a base vezes a altura.
como se fosse a área do retângulo, não é isso? Certo? Só que o que é que eu acabo de fazer aqui? Eu pego essa área aqui, essa área toda, e divido ela em uma parte e duas partes, onde essas partes elas são iguais. Ou seja, eu peguei essa área aqui, papai, e dividi por 2, dividindo por 2. Então essa é a área do triângulo. Quando eu pegar aqui somente uma dessas partes, só essa parte aqui, eu vou ter a área do triângulo, certo? Então a área do triângulo é calculada por base, que é a base do triângulo, vezes a, que é a altura. Joinha, base, vezes a altura. Boa, pai, dividido por 2. Então vem comigo para a gente fechar aqui, fechar essa parte. Vem, olha, a área do triângulo está aí. A área do triângulo é uma questão do PM do Acre, né? Polícia Militar, né? Um concurso provavelmente. A área de um triângulo isósceles, cujos lados iguais medem 4, está aqui, ó. Ele mostra aqui que tem um triângulo isósceles. Um detalhe é só que isósceles é uma figura, é um triângulo que tem dois lados iguais, certo? E seus ângulos medem 45. Corresponde a... Aí ele quer saber a área desse triângulo. Então você vai pegar pela fórmula. A área é igual a base vezes a altura, que você viu anteriormente, dividido por 2. Isso, não tem medo de errar não, papai. Vai com tudo. Ó, base vale quanto? Base é essa parte aqui de baixo, né? Isso, é a base mesmo. Onde imagina um chão aqui, né? Onde a gente coloca esse triângulo para ele ficar equilibrado, né? Ele ficar apoiado. Então a base vai ser igual a 4 vezes a altura do ponto mais alto até lá embaixo, formando um ângulo de 90 graus, né? Tá aqui, ó. A altura é isso aqui, certo? Do triângulo, que vale 4, dividido por 2, tá aqui. A área é igual a 4 vezes 4, 16. 16 sobre 2. Eu tô repetindo o 2, né? E agora eu vou operar com ele, ó. 16 dividido por 2 dá 8. Pronto. 8 unidades, né, de medida. Tá aqui, ó, letra B, coisa fácil. E é isso, gente. É isso. Pegamos aqui a visão sobre tudo, toda a parte, a ideia de área, né? E aprendemos a calcular 3 tipos de área, né? A área da base, ou a área do quadrado, a área do retângulo e a área do triângulo, certo? Vamos finalizar aqui com um pequeno desafiozinho, um desafiozinho dessa figura aqui geométrica. Dá pausa no vídeo, depois quando tu fizer, tenta fazer a questão, tenta colocar as ideias que a gente explorou aí durante a aula, tenta fazer a questão e depois tu retorna com a resolução, beleza? Tô aguardando, vai. Isso, papai. Pronto. Veja bem, olha, vamos fazer o seguinte, professor Macho, o senhor não falou que figura é essa e nem calculou a área dessa figura. Tem algumas figuras realmente que a gente não tem como calcular a área. Tem algumas que não vai ter como. Então o que é que a gente vai fazer? A gente nessa figura aqui vai ter que dividir essa figura de alguma forma para que a gente encontre figuras que conhecemos. Por exemplo, eu posso dividir aqui, ó. Vou dividir aqui, certo? Dividir aqui e vou ter duas áreas. Vou ter essa área 1 aqui e vou ter essa área 2. Eu posso calcular independentemente as duas áreas e depois juntar as duas, somar. Então, área 1 eu vou ter aqui, ó. Vai ser... Agora, aqui que tem um problema, né? A área 1 é somente esse pedaço, é daqui para aqui, né, professor? Essa figura aqui é um retângulo, né? O problema é que eu tenho uma base aqui, professor. Tenho uma base aqui, só que não tenho esse pedaço aqui. Esse pedaço eu não tenho. E aí, meu caro? Você tem sim, diretamente você tem, ó. Tudo aqui, daqui para cá, ele diz que é 4. Isso, 4 quilômetros. Daqui para cá, se eu puxar esse lado aqui para cá, eu vou ter que aqui é 2 quilômetros aqui em cima. Então, aqui embaixo, como tudo é 4, é 2 quilômetros também. Então, pai, a área 1 vai ser igual a base vezes a altura, que é um retângulo. A área 1 vai ser igual a base, que é 1,5, tá aqui, ó. 1,5 vezes minha altura que eu encontrei, é 2. Quando eu fizer o cálculo disso aí, 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 o quê? Quilômetro quadrado. Pronto, tá aqui. Minha primeira área é essa. A área 2 é essa outra região, que é 5 de base
vezes a altura, também é um retângulo, é 5 vezes 2, que é essa altura aqui, 2, está aqui. A área 2 vai ser igual a 5 vezes 2, 10, 10 o quê? Quilômetros quadrados, está aqui, pai. Sem medo de errar, vem ser feliz. Tu soma agora, a área total vai ser a soma da área 1 mais a área 2. A área total é igual, a área 1 é 3 mais 10 da área 2. A área total, juntando tudo, é 13 quilômetros quadrados. Tá aqui, pai. Sem medo de errar, vem ser feliz. E é isso. Pensou direitinho, dividiu. Pode dividir também aqui, ó, se quiser. Vai, fica como desafio. Tu dividir assim, né? Divide essa parte assim, ó. Fica como desafio. Dividiu, e aí tu calcula essa região aqui e essa outra região aqui. Beleza? Mas tu vai encontrar o mesmo resultado, né? É a área total da figura. Joinha, pai. Grande abraço. É isso. Pega a visão. Na semana que vem, a gente retorna com algumas outras áreas. Área do círculo, área do trapézio e algumas outras. Beleza? Valeu!